Direito Penal. Tenho grata satisfação de estar mais uma vez diante de vocês, compartilhando conteúdo aqui de Direito Penal, parte especial. Nós estamos dando seguimento ao estudo dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Ok? Então, a aula de hoje ela é destinada ao estudo, ao comento, à análise de um crime denominado desacato. Ok? O crime de desacato, ele está estipulado no Código Penal, parte especial, no seu artigo 331. Ok? O último tipo penal que nós estudamos deste rol dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, foi o crime o quê? Foi o crime do artigo 330, ok? Né? O criminho do nosso artigo 330. Hoje nós estamos aqui já no 331, crime de desacato. Este crime de desacato, né, que está estipulado lá na parte especial, ele é um tipo penal muito fácil de ser compreendido. É um tipo penal muito assim, tranquilo de ser estudado, a começar por sua estrutura. Por que a começar por sua estrutura? Porque o crime de desacato, 331, ele tem uma estrutura simples, qual seja, nós temos a tipificação legal da conduta e a sua respectiva pena. Ele é um tipo penal onde ele não tem incisos, ele não tem parágrafos, ele não tem parágrafo único. Enquanto menor a informação que nós temos capitulada na lei, mais fácil é a compreensão do tipo penal. Então, o crime de desacato é um crime muito simples, é um crime praticado por particular contra funcionário público em geral. E em que consiste este crime de desacato? Desacatar significa o quê? Olha só, artigo 331 do Código Penal. Desacatar funcionário público, no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, ok? Então, o crime de desacato consiste em desacatar quem? Funcionário público. Como, onde que eu preciso praticar este desacato para caracterizar este crime? Quando o funcionário estiver no exercício da sua função, mas não apenas no exercício da sua função, também constitui o crime de desacato se essa ofensa, se esse desrespeito, se essa humilhação se dá o quê? Fora da repartição pública, mas em razão da função pública, também constitui o desacato. Então, veja bem, desacatar funcionário público no exercício da função, enquanto ele está desempenhando a atividade dele, ou fora da repartição pública, mas em razão dela. Então, desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Eis o crime de desacato. Pois bem, tem uma pena de 6 meses a 2 anos ou multa. Ótimo, já compreendi, professor, a tipificação legal. Desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela. Perfeito, já compreendeu o que é o crime de desacato, conforme a descrição legal. Agora, nós vamos esmiuçar, vamos compreender o que significa desacatar. Desacatar é o mesmo que humilhar. Desacatar é o mesmo que desrespeitar. Desacatar é o mesmo que desprestigiar. Então, quando a gente desrespeita o funcionário no exercício da função ou em razão dela, quando ele humilha o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, quando o agente, desprestigia o funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela, ele pratica o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal. Então, a título de exemplo, professora, xingar o funcionário público, rasgar uma multa que acabou de ser lavrada em seu desfavor, fazer gestos obscenos
ao funcionário público constitui desacato, ok? Chegar e colocar o dedo no rosto do funcionário constitui desacato. Aquele tapinha no rosto do funcionário constitui desacato. Porque isso tudo é o quê? São atos desrespeitosos, tá? São atos o quê? Que desprestigiam o funcionário público. E o funcionário público, como representante do Estado, como braços do Estado, ele deve ser o quê por nós, né, cidadãos? Deve ser respeitado, deve ser prestigiado, ok? E vice-versa. Então o Estado fala o seguinte, olha, eu elegi o Josefino, por meio de concurso público, para bem me representar naquela autarquia. Então, você, cidadão, você deve respeitar o Josefino, porque o Josefino me representa. O Josefino está ali na qualidade de representante do Estado. Então, você deve respeito a ele. E no momento em que o cidadão desrespeita, desprestigia, humilha o funcionário público, ele pratica o crime de desacato. Certo? Então, olha só a definição que eu trouxe para vocês em relação ao crime de desacato. Olha só. Desacatar é o mesmo que desrespeitar, desprestigiar, humilhar o funcionário público que esteja no exercício da sua função ou em razão dela. Assim, o crime pode ocorrer em duas circunstâncias. Quais são essas duas circunstâncias em que o crime de desacato pode ocorrer? Primeira circunstância, quando há o desacato ao funcionário que está o quê? No exercício da função. E outra circunstância, quando há o desacato, quando o funcionário não está no exercício da sua função. Mas o desrespeito se dá em razão dela. Vamos trabalhar a primeira situação. A situação mais comum é a situação do desacato ao funcionário no exercício da sua função. Então, olha só, imagine que o funcionário público está atendendo o agente que pratica o desacato. O funcionário público está atendendo o particular, está atendendo o cidadão. E o funcionário público está ali, né, fazendo atendimento, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. De repente, o particular chega pertinho dele e fala assim, ó, mas você é um palhaço mesmo. Você não deve ocupar este lugar. Você é um incompetente, dando tapinha na cara do funcionário. Eis um ótimo exemplo de crime de desacato ao funcionário público no exercício das suas funções. Porque o funcionário público foi desprestigiado, foi desrespeitado, foi humilhado enquanto quê? Enquanto exercia as suas funções. Ok? Outro exemplo. Policial lavra uma multa, lhe entrega. O que você faz com essa multa? Você rasga bem rasgadinho e joga ao chão. O oficial de justiça chega até o agente para entregar um mandado de citação ou de intimação. O que ele faz? Amassa bem amassadinho e joga no peito do oficial de justiça. Tudo isso constitui o quê? Uma conduta desrespeitosa, humilhante, tá? Então isso é crime de desacato no exercício das funções. Pois bem, e a segunda circunstância, professora, quando que pratica seu desacato com o funcionário fora da repartição pública, que não está o que exercendo a sua função, mas em razão dela. Então, olha, vamos lá. Imagine que o funcionário público, no seu dia de folga, ele está lá como árbitro de um jogo de futebol. Como um árbitro de jogo de futebol. E aí ele faz uma apita e ergue um cartão amarelo e o particular fala assim, olha, mas bem que eu sabia, você, além de incompetente na repartição pública em que você trabalha, você também é incompetente como árbitro de futebol.
A sua incompetência não se restringe ao exercício das suas funções. Você também é incompetente como árbitro de futebol. Compreenderam? Veja bem. A ofensa se deu no exercício da função dele? Não. A ofensa foi gerada no momento em que ele estava arbitrando um jogo de futebol. Mas essa ofensa foi em razão da função que ele desempenha. Por quê? Porque o particular falou o seguinte: você não é só incompetente como árbitro, você também é incompetente como funcionário público, lá na repartição que você trabalha. Compreenderam? Então, para fins de caracterização do crime de desacato, não exige necessidade deste desacato se dar somente enquanto o funcionário está exercendo a sua função. O desacato também caracteriza-se quando você desprestigia, desrespeita, humilha o funcionário público fora das atividades dele, mas em razão dela. Ok? Então, o crime de desacato, ele é praticado tanto quando o funcionário está no exercício das suas funções, como quando ele não está no exercício das suas funções, está fora da repartição pública, está no seu dia de folga, mas você encontra ele no dia de folga dele e fala: olha, você não é só incompetente aqui, né, no seu dia de folga, a sua incompetência vai além dos muros da repartição. Você é incompetente tanto como funcionário público, como um árbitro de futebol. Compreenderam? Então, nós temos a realização do crime de desacato nessas duas circunstâncias. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz, durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.